Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar apresentando para vocês sobre o artigo chamado Description of Stress Strain Curves for Stainless Steel Alloys, que traduzindo é basicamente a descrição das curvas de tensão-deformação para ligas de aço inoxidável. O grupo é composto por mim, o John, o Kaique e o Sandro. Bom, só dando uma introduzida aos tópicos que serão citados para frente. Basicamente, a gente começa com a introdução, aí passa por metodologia de estudo, banco de dados e análise, problemas identificados, contribuições do estudo e, por fim, a conclusão. Bom, esse artigo ele traz para a gente algumas coisas interessantes sobre o ácido inoxidável, que um deles é referente à crescente aplicação dele na parte de estruturas, né? Então é um ácido que vem cada vez mais sendo utilizado em estruturas, só que ele apresenta um comportamento um pouco diferente quando comparado com o aço carbono, né? Um aço mais comum, que ele não possui um ponto de escoamento definido, ou seja, a curva de tensão e deformação dele é uma curva mais arredondada, né? E aí, devido a isso, precisa de modelos matemáticos para que possamos, então, estar descrevendo esse comportamento que é um pouco diferente do usual, né? Então, esse artigo, ele analisou mais de 600 curvas experimentais para estar avaliando esses modelos, né, os modelos existentes, e estar propondo, então, melhorias, né, nos parâmetros usados nas normas de projetos. Perfeito. Dando continuidade ao que o Rafael falou, agora a gente vai falar um pouquinho mais da metodologia, né, do estudo, como que o artigo se baseou, né, para tomar devidos, né, dados em si, como que ele conseguiu registrar alguns dados e, em relação a isso, né, ter uma conclusão. Falando um pouquinho melhor, nesse artigo, toda a prática, né, todo o estudo, ele foi adequado com a norma ISO 6892-1. E falando um pouquinho mais, como que se tratou. Primeiro teve os ensaios, né, de tração nos corpos de prova, né? Então, esses corpos de prova, eles foram cortados de chapas e ensaiados na direção da laminação. Então, com isso, ele tem uma propriedade diferente, certo? E foram realizados aproximadamente, né, inicialmente, na verdade, 42 ensaios de tração, certo? Sendo entre eles 14 em aço inoxidável, né, austenítico com um grau de 1,43 aproximadamente, 14 no aço inoxidável ferrítico com um grau de 1,4 e 14 também com aço inoxidável duplex, com aproximadamente 1,44, né, 1,45. Falando um pouquinho das medidas, né, com que esse corpo de prova ele foi utilizado. Aproximadamente 3 milímetros de espessura, 12 milímetros de largura, então na região central, e 50 milímetros de comprimento útil, né, que a gente pode falar. Isso tudo de acordo com a norma, certo? Agora, falando um pouquinho mais da metodologia, no sentido de qual máquina que foi utilizada, né? A máquina utilizada foi uma Instron 8805, com capacidade de carga ali de 500 kN, e o ensaio ele teve um controle bem feito de deformação, então seguindo a norma, com a velocidade inicial aproximadamente de 0,1 milímetros por minuto, e até chegar a 1% de deformação no seu corpo de prova. Com isso, essa velocidade foi aumentada para 2,2 milímetros por minuto, né, até realmente você ter um rompimento. E com isso, né, foi utilizado, né, o extensiômetro MTS, então de contato. Ele foi preso, no caso, diretamente ao corpo de prova para fazer essa medida. Além disso, eles, né, utilizaram 2 string gates elétricos que foram colados bem no centro do corpo de prova para garantir medidas ainda mais precisas, né? Então, principalmente no cálculo do modo de elasticidade, foi onde que eles conseguiram coletar bastante, né, esses dados através dos string gates. Além disso, todos os ensaios, né, alguns ensaios, na verdade, eles foram repetidos, né, na Imperial College London, que é uma outra instituição, né, de estudo, e provaram, né, que a diferença entre os resultados ela foi inferior a 3%. Então, isso comprova realmente que o processo ali para amostragem, da coleta de dados, ela pode ser confiável, certo? Bom, dando continuidade aqui agora, né? Depois, né,
desses ensaios que foram feitos realmente por eles, né? Eles produziram esses corpos de prova, eles que montaram todo o experimento para obter, né, as curvas de tensão e deformação, né? Eles buscaram também, né, um grande banco de dados, né, em diversos outros artigos, em diversas pesquisas, né, internacionais. Então, eles reuniram ali mais de 600 curvas, né, de tensão, das curvas de tensão e deformação, de realmente diferentes pesquisas de âmbito internacional. E com esse banco, né, de dados bastante completo, porque incluía, né, resultados de diversas famílias de ácidos inoxidáveis, com diferentes espessuras, diferentes tipos, né, de laminação e também de produtos, né, como chapas ou perfis conformados. Essas informações, né, que foram obtidas através desses dados, eles puderam, né, aplicar um ajuste matemático, né, o ajuste utilizado por eles foram o ajuste por mínimos quadrados, que permitiu, né, extrair com precisão diversos parâmetros, né, de cada material que eles tinham ali nesse banco de dados deles, né. Entre esses parâmetros que eles obteram tanto, né, nos ensaios que eles mesmos produziram, quanto desses bancos de dados que eles pegaram, foram os parâmetros tais como o módulo de elasticidade, a tensão de prova, tensão última, deformação última e os expoentes de encruamento NM. E um ponto importante, né, que eles organizaram esses dados em dois diferentes grupos. O primeiro grupo, né, ele continha curvas com até 1%, né, da deformação, e eles foram utilizados especialmente para estudar o início do comportamento e as propriedades elásticas, né, daquele material. Então, ele estava ali antes, né, da ruptura desse material, certo? E o grupo 2, né, eles organizaram os dados assim de maneira que pegava toda a curva, né, de tensão-deformação, desde o início ali, né, do regime plástico para o regime elástico, né, até a sua ruptura. E essas curvas foram, né, utilizadas, né, para avaliar parâmetros de resistência e a ductibilidade, né, desse material. E essa divisão, né, dos dois diferentes grupos foi essencial, né, para comparar os diferentes modelos e validar as novas expressões propostas, né, pelos autores do artigo, certo? Agora falando um pouco sobre os resultados, aqui eu vou citar sobre os problemas identificados durante a pesquisa. As normas atuais nem sempre representam bem o comportamento real, principalmente dos ácidos ferríticos. Por isso, os autores propuseram alguns ajustes importantes. O primeiro foi o parâmetro N, que descreve o início do encruamento. Eles mostraram que usar a tensão de prova a 0,05% em vez de 0,01% geram resultados muito mais precisos. E o segundo foi o parâmetro M, que representa o segundo estágio do encruamento. Para ele, os autores desenvolveram uma nova equação, melhorando bastante a descrição dessa fase da curva. Aqui está as modificações nas equações que, durante o estudo, eles fizeram uma adequação para melhores resultados. E, além disso, eles obtiveram as contribuições do estudo em si. Foram propostas novas expressões para a tensão última, como já foi mostrado no slide anterior, e para a deformação última também, específicas para os ácidos ferríticos, que são menos dúcteis. Essas mudanças foram testadas em dois grandes bancos de dados e mostraram um resultado muito próximo da realidade experimental, assim confirmando a eficácia dos ajustes que fizeram durante a pesquisa. No geral, essas propostas tornam os modelos matemáticos bem mais confiáveis, o que impacta diretamente no dimensionamento de estruturas em aço inoxidável, tornando os projetos mais seguros e eficientes. Bom, então, para concluir, né, o nosso trabalho aqui, os autores, então, do
do artigo, eles propuseram novas expressões com os parâmetros aí que o Kaique e o Jonathan apresentaram, dos expoentes NM e da tensão última e a deformação última, certo? Esses novos modelos, essas novas expressões, conseguiram, então, ter uma maior precisão, né, sobretudo em aços ferríticos, né, que a gente sabe que são aços menos dúcteis, e com isso, né, com toda essa validação, essa questão dessa maior precisão, essas propostas podem e foram incorporadas, então, na EN, né, 1993, hífen 1, hífen 4, que é basicamente a norma de estruturas, né, lá da Inglaterra, que é essa 1993, a norma é 1.4. Então, a contribuição foi que projetos em aço inox foram mais seguros e muito mais eficientes.